Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não terei recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmolas, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai que vê o escondido irá recompensar-te. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo, e teu Pai que vê num lugar oculto te recompensará. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerás aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto. A teu Pai que vê no lugar oculto te recompensará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os irmãos que estão em pé, tem algumas cadeiras aqui na frente, ó. Venham aqui. Quem tem cadeira vazia do lado, levante a mão para os irmãos que estão em pé, para que possam sentar-se. Isto. Irmãos, iniciamos a Santa Quaresma do Senhor. 40 dias que nos prepara para a Semana Maior, para a Semana Santa, para aquela semana em que nossos corações, nossa vida, nossa alma celebra os grandes mistérios da vida de Cristo, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. 40 dias nos preparando para celebrar esta Semana Maior. O número 40 na Bíblia, como muitos já sabem, é muito significativo. 40 dias foi o dilúvio, 40 dias foi a travessia, 40 anos foi a travessia do povo de Israel rumo à terra prometida, 40 dias e 40 noites foi o tempo de conversão para os ninivitas, 40 dias e 40 noites nosso Senhor foi tentado no deserto pelo diabo. 40 dias duraram o tempo da presença de Jesus ressuscitado no meio dos seus discípulos até o dia da ascensão. Portanto, o número 40 é um número muito simbólico. Sempre o 40 na Bíblia é tempo de preparação. Assim preparou o povo para uma nova recriação em Noé, depois do dilúvio, depois da destruição. Assim 40 anos o povo caminhando no deserto, rumo à terra prometida, se preparando para tomar posse da terra prometida. 40 dias nosso Senhor foi tentado no deserto, se preparando para a sua missão e assim começar a sua vida pública. 40 dias a presença do ressuscitado,
preparando os discípulos, preparando a igreja para receber a força do Espírito Santo no dia de Pentecostes. 40 na Bíblia é sempre um tempo privilegiado de formação, de preparação. Portanto, o que nós estamos iniciando hoje também é um tempo de preparação. Iniciamos um retiro espiritual. A Quaresma não é outra coisa senão um grande retiro espiritual, um convite à nossa conversão, um tempo privilegiado de conversão, um tempo de combate espiritual, onde nós teremos que dar o máximo de nós, ir além das nossas forças, ir além dos nossos desejos, ir além das nossas vontades. Um tempo de combate espiritual, tempo de oração, tempo de jejum, tempo de escuta atenta à palavra de Deus, tempo de uma purificação espiritual. Não é à toa que a Quaresma é o período chamado na igreja primitiva de iluminação. Aqueles que se preparavam para ser batizados, os catecúmenos, depois de um tempo de preparação, um tempo de formação, que geralmente durava de 4 a 7 anos para serem batizados, no período da Quaresma, eram iluminados pela palavra de Deus, iluminados pelos ritos, iluminados pela escuta atenta da palavra, por uma conversão sincera, para que na noite santa da Páscoa pudessem ser batizados, receberem o sacramento da Eucaristia e serem crismados, como irá acontecer conosco nesta Páscoa. Adultos, pessoas que estão se preparando para a catequese, na catequese, que não tem nenhum sacramento da iniciação cristã, e que na noite santa da Páscoa, após este período de formação e iluminação com o tempo da Quaresma, serão batizados, farão a primeira Eucaristia e receberão o sacramento da Crisma na noite santa da Páscoa. Um tempo de purificação. Somos iluminados pela palavra de Deus para nos tornarmos puros, para a igreja se tornar puro. E por que a igreja precisa se purificar? Veja, a igreja de Cristo, a igreja desejada por nosso Senhor, a igreja que nasceu do lado aberto de Cristo, onde jorrou sangue e água, sangue do batismo, água do batismo, sangue da Eucaristia. Esta igreja que nasce do lado aberto de Cristo, a igreja não nasce em Pentecostes, ela se manifesta em Pentecostes. A igreja nasce do lado aberto de Cristo, no alto da cruz. Esta igreja, ela é santa, toda santa. É santa porque o seu Senhor, o seu fundador, é santo. Ele deu a sua vida pela igreja que somos nós. Ela é santa. Na igreja de Cristo não há imperfeição. Na igreja de Cristo não há mácula do pecado, não. A igreja sonhada por nosso Senhor é toda santa. Mas, de algum modo, por conta de nós, seus filhos, filhos da igreja, ela precisa constantemente se renovar, se purificar, porque nós somos pecadores. A igreja de Cristo é santa, é perfeita, porque perfeito é o seu fundador. Mas nós, que somos filhos, que já fomos santificados desde o nosso batismo, mas que passamos por esta vida num caminho de conversão e por isso mesmo pecamos, precisamos, e a igreja precisa em nós, sempre de uma contínua purificação. A igreja é santa, nós seus filhos pecadores, e por conta de nós, a igreja também precisa de uma contínua purificação.
Eis para isto, irmãos, para que esta purificação aconteça, eis porque existe este privilegiado tempo da quaresma, um tempo santo, um tempo forte de conversão. Os mais antigos diziam que na quaresma o diabo estava solto, não é? E é verdade. Os mais antigos diziam que na quaresma é o tempo que o diabo fica solto, e é verdade. É o tempo que o diabo mais nos tenta, é o tempo que o diabo mais nos quer tirar da presença do Senhor, é o tempo em que nós mais somos provados, que mais somos tentados, porque o demônio não quer que nós alcancemos a glória da Páscoa. O demônio não quer que nós cheguemos preparados a celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Por isso nos tenta. E este tempo da quaresma é um tempo privilegiado de conversão. A igreja, que somos nós, com o nosso coração, com a nossa mente, devemos todos os dias retornar de Israel no deserto. O tempo da quaresma nos vai colocar no deserto. Durante estes 40 dias, caminharemos como o povo de Israel, no deserto, rumo à terra prometida, é verdade, sabendo que lá no final, tomaremos leite e mel, alcançaremos a vitória, mas entraremos no deserto, entraremos neste tempo de purificação, e por isso todos os dias, durante estes 40 dias, devemos retornar espiritualmente ao deserto de Israel. Como o antigo povo de Israel, nós agora, membros, o novo povo de Deus, os escolhidos do Senhor, o povo da nova e eterna aliança, conquistada pelo sangue de Jesus, também nós devemos nos colocar em caminho, devemos trilhar o êxodo de nossas vidas, devemos sair das nossas situações de pecado, de morte, de tribulação, de trevas, de escuridão, e caminhar em direção à terra prometida, que o Senhor tem preparado para nós. Este deserto quaresmal, este êxodo quaresmal, que a igreja nos propõe a fazer, à luz da fé do povo de Israel, através de um profundo exame de consciência, que nós vamos fazer durante estes 40 dias. Um exame de consciência para nos convertermos, um exame de consciência para alcançarmos a glória da Páscoa. Na quaresma, irmãos, a igreja que somos nós, devemos nos converter novamente ao Senhor. É mais um tempo oportuno, é mais um tempo da graça, é mais um kairós de Deus, que Ele possibilita a cada um de nós. Lembram daquela parábola no Evangelho, a figueira estéril? O agricultor aduba, ele prepara, e a figueira não dá frutos, e vem o administrador e diz: vamos cortar, vamos dar um fim, não está produzindo frutos. Às vezes, nós somos esta árvore, esta figueira que não produz frutos, e às vezes, Deus parece ter a impressão de dizer assim: vamos cortar, não tem mais jeito, é um povo que não se converte, é um povo de cabeça dura, é um povo que não quer mudança, que está acomodado em si mesmo. E vem o administrador, que é Jesus o Senhor, o nosso mediador entre Deus e os homens, e diz: Senhor, Pai, mais um momento, mais um tempo, dê mais um ano, vamos adubar, vamos cavar, vamos preparar a terra, pode ser que até o ano que vem, venha dar fruto, mais um momento, Senhor, mais um tempo. Cada quaresma que nós celebramos, é Jesus pedindo ao Pai por nós, mais um tempo, Senhor, vamos adubar, vamos cavar em volta, vamos preparar o terreno, pode ser que dê frutos, se não deu até agora, pode ser que esta quaresma seja decisiva. É o Senhor que dá mais uma chance,
para que nós possamos nos converter, retornar a Ele. Também nós, cada um de nós, membros deste povo santo do Senhor, que queremos trilhar o novo êxodo, os caminhos desta vida, rumo à terra prometida. É o que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Voltai a mim com todo o vosso coração, rasgai o coração e não as vestes. O que significa rasgar o coração? Senão abrir-se a Deus, senão arrepender-se, senão colocar-se diante do Senhor, que nos ama e que está disposto a preparar a terra, a adubar, a cavar em volta, para nos dar mais uma chance, para que nós possamos encontrar a conversão de nossa vida. É o Senhor. Rasgar o coração é se colocar diante deste Deus rico em misericórdia. Como é difícil, no entanto, irmãos, rasgar o coração. Como é difícil nos abrir ao Senhor, porque tantas vezes estamos presos ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, às nossas vontades, às nossas vaidades. Eclesiástico, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quando somos vaidosos, orgulhosos, fechados em nós mesmos, nas nossas verdades, não conseguimos rasgar o coração para Deus, não conseguimos nos mover em direção ao Altíssimo, que vem ao nosso encontro para nos converter. Por isso o Senhor diz: voltai para mim, mudai a direção, mudai o rumo de vossas vidas, mudai o vosso modo de agir, o vosso modo de pensar, o vosso modo de julgar as coisas, de ver as situações da vida. Voltar a Deus significa mudar de direção. Conversão significa isso, mudar de direção, deixar que eu seja deixar Deus ser o centro, para que Deus seja o centro da minha vida. Mudar de direção. Se eu estou indo por aqui e sei que eu vou entrar no pecado, eu mudo completamente, sem temer a nada, sem duvidar de nada, porque eu sei que mudando e voltando para o Senhor, Ele me salvará, Ele me dará tudo aquilo que eu preciso. Voltai para mim, é o apelo de Deus para nós, família Cristo Redentor. Voltai para mim, fazei de mim, que sou vosso Deus, o critério de vossas vidas. Fazei de mim, que sou vosso Deus, o tudo da vossa vida, o centro da vossa vida. Vede, irmãos, que coisa magnífica, quando o Senhor diz: voltai para mim, significa que o Senhor nos deseja, que o Senhor faz questão do nosso amor, significa que o Senhor nos atrai para Ele, que Ele nos chama para Ele. No início deste santo período da Quaresma, reconheçamos nós, irmãos, o quanto nós talvez andamos dispersos, distantes do Senhor, seja no nosso proceder, seja no nosso dia a dia, seja na própria igreja, o quanto talvez possamos estar longe do Senhor. Reconheça que é preciso voltar ao Senhor. E alguém pode dizer: mas padre, eu tenho estado na igreja a todo tempo, eu tenho buscado o Senhor a todo instante. E o Senhor diz: reconhecei e voltai para mim, porque você pode estar na igreja, irmãos, mas pode estar longe do coração de Deus. Nós podemos estar fisicamente no templo, dia e noite, mas podemos estar tão distantes do Senhor. Este tempo é o tempo de voltar para Deus, é o tempo de reconhecer a misericórdia do Senhor, que nos alcança nas nossas misérias, que não importa o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, Ele está pronto para nos amar, Ele está pronto para abrir o seu coração, para nos amar,
e atrair a Ele. Ele já fez isso. Esta volta é urgente. Esta volta para o Senhor é urgente. E Ele já deu os meios necessários para que nós pudéssemos voltar. É a cruz do Senhor. O Senhor já entregou o seu Filho, aquele que não tinha pecado. Deus fez o pecado. Deus fez pecado. O Senhor já estreitou o abismo que nos separava de Deus na cruz do Senhor. O pecado nos torna distantes de Deus, mas na cruz do Senhor, este abismo foi rompido. Nós precisamos apenas caminhar, nós precisamos apenas atravessar o deserto, precisamos apenas fazer o nosso êxodo e ir em direção ao Senhor, que já nos atrai a Ele. Como faremos, irmãos, para retornar ao Senhor? O que devemos fazer para voltar ao Senhor com todo o nosso coração, rasgando o nosso coração e não as vestes? A igreja nos entrega nesta noite 3 armas que nos ajudarão a retornar para o Senhor. A oração pessoal, intensificar as nossas orações pessoais, intensificar o nosso momento de adoração, a nossa escuta da palavra, a oração do Santo Terço, a meditação da palavra de Deus, intensificar a contemplação dos salmos, a oração comunitária, a vida da Eucaristia, a celebração entre irmãos, as vias sacras, toda sexta-feira durante este período da Quaresma. Orar para que possamos nos conectar com Deus num diálogo de amor. Penitência, segunda arma, o jejum. Na Quaresma, todos os dias são dias de penitência. Todos os dias é dia de sacrifício, de combate espiritual na luta do mal. A penitência quaresmal tem como finalidade nos disciplinar, irmãos. Por que eu me penitencio? Para me disciplinar, para ver que eu não sou Deus, que eu não conduzo a minha vida segundo os meus critérios, que eu sem Deus sou um dependente das coisas deste mundo e que não sou capaz de jejuar. Tenho certeza que hoje, como eu disse no final de semana, foi o dia que os irmãos mais passaram em frente à geladeira. Foi o dia que mais teve fome, quem fez o jejum. Foi o dia, você passa o dia, todos os dias, sem comer nada, à tarde. Hoje à tarde te deu fome. Hoje à tarde foi o dia que mais te deu fome. Eu faço o jejum, eu faço penitência para me disciplinar, para saber que eu sou um totalmente dependente do amor e da misericórdia de Deus, e que sem Ele eu não consigo nem ficar 2, 3, 4 horas sem comer. O jejum nos recorda que nós somos frágeis, que a vida que nós temos é um dom de Deus e que só pode ser vivida unida a Ele. O jejum nos faz perceber qual é a nossa condição, o sentido da missa de hoje. Lembra-te que tu és pó e ao pó há de voltar. A finitude da nossa vida nos faz perceber que nós não somos nada, mas que Deus é tudo em nossa vida, que nós somos apenas pó e que tudo vai passar, somente o amor de Deus permanece. Oração, penitência, jejum, esmola, caridade. Caridade fraterna. Este tempo deve nos abrir o nosso coração para os irmãos, não apenas numa esmolinha, não apenas num trocadinho que eu dou. Às vezes a gente tem esse costume, né? Já deixa as moedinhas lá no carro, bateu um na janela, você já dá, achando que está fazendo caridade. Ora, irmãos, isso até os espíritas fazem. Caridade, esmola, os espíritas fazem melhor do que nós. Agora o Senhor nos convida a uma caridade fraterna, a uma abertura à realidade do outro.
nos convida a uma capacidade de sair de nós mesmos e ajudar o outro. Talvez visitar doentes neste tempo, visitar um asilo, visitar um orfanato, ter tempo para escutar as pessoas. Nós não temos tempo mais para ouvir os irmãos. Chega aquele irmão que você já sabe que é pesado, você já diz, ih, já vem ele, né? De novo. Até eu, irmãos, como padre, caio nessa tentação. Às vezes vem algum irmão que a gente já sabe, né, o que vai sair dali, e de novo vem esse irmão. Oh meu Deus, a capacidade de aprender a escutar o outro, de se reconciliar talvez com alguém que você esteja distante, que há tempos você não fale, alguém que você está brigado, reconciliar com este irmão. Sermos capazes, irmãos, de sentir o sofrimento do outro. Uma das marcas do nosso tempo, uma das marcas fortes, é que este tempo que nós vivemos nos tirou a capacidade de chorar pelo outro. Nos tirou. Nós já não sofremos com o sofrimento do outro. Nós já não nos importamos com o sofrimento do outro. Importa o que eu tenho, importa a minha casa, importa o que está dentro da minha casa, importa como eu vivo. O outro não é problema meu, o outro é problema do Estado. Mentira, o outro é problema nosso, porque é nosso irmão. Nós perdemos a capacidade de chorar o sofrimento do outro. Nos ajuda neste tempo da quaresma a campanha da fraternidade, que cada ano a igreja no Brasil nos ajuda a vivenciar este espírito de caridade. Este ano, trabalhando a questão do tráfico humano, o lema é para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós perdemos a capacidade de chorar com o sofrimento do outro. O tráfico humano, irmãos, é um barulho silencioso que está presente em nossa sociedade. Quantas mulheres, quantos homens, até homens, mas principalmente mulheres, vulneráveis pela pobreza, pela miséria, muitas vezes, são vendidas como objetos, são vendidas em busca de um lucro. E isso não acontece longe de nós, acontece perto de nós. Quantas pessoas que se servem como propriedade da mulher, da pessoa, e vende a mulher, e vende em busca de um prazer, e vende em busca de uma vida confortável, prometendo fundos imundos. E quantas mulheres sofrendo, quantas mulheres aprisionadas neste barulho tremendo que é o tráfico humano, por conta da pobreza. E nós nem sequer nos percebemos. Passamos na rua Anchieta, em Jundiaí, e nem olhamos para o lado, e ali está acontecendo o tráfico humano. Ali, mulheres vendidas, e nós não temos a capacidade de nem sequer olhar para essa situação. Desprezamos como se fossem bandidas, como se fossem pessoas de mal, mas não são. São irmãos e irmãs como nós, que precisaram entrar neste mundo, serem traficadas para poder subsistir nesta vida. Nós não choramos esta dor. Nós não batalhamos com políticas públicas que possam fechar os bordéis, que possam fechar casas de prostituição e acabar com o tráfico humano. Nós não damos testemunho enquanto cristãos, porque reduzimos a nossa vida a meros ritualismos e não práticas de conversão e testemunho na vida do irmão. Se queremos, irmãos, retornar para o Senhor, se queremos voltar para o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, rasgando o nosso coração, precisamos orar, precisamos jejuar, mas precisamos chorar com os que choram, ver no outro o meu irmão,
No entanto, nos diz o Evangelho, irmãos: ficai atentos para não praticar vossa justiça diante dos homens, só para ser vistos por eles. Não basta, vou fazer jejum, vou orar, vou praticar de caridade, só para que os outros me vejam, só para arrancar elogio, só para que os outros me vejam. Olha que bonzinho, ele faz tudo, ele busca tudo. Não, cuidado para não praticar vossa justiça diante dos homens, caso contrário, recebereis a recompensa, não recebereis a recompensa diante do vosso Pai que está nos céus. Reze, faça penitência, haja com caridade com os irmãos, mas faz de coração contrito, faz com humildade, combate com coragem o bom combate da fé, faz numa total liberdade de espírito em Jesus Cristo. Este tempo sagrado, irmãos, é marcado também por alguns sinais especiais nas celebrações da igreja, que nos ajuda a voltar para Cristo, que nos ajuda a rasgar o nosso coração. Nada é por acaso, na igreja nada tem um sentido vazio, na igreja nada é invenção da cabeça do padre, às vezes sim, né? Mas na igreja tudo tem um sentido, tudo tem um sentido. Na igreja nada acontece por acaso. Os sinais que marcam este tempo nos ajudam na conversão, nos ajuda a voltarmos para Cristo. A cor litúrgica, o roxo, sinal de sobriedade, sinal de penitência, sinal de profunda conversão. Não é uma cor alegre, mas é um sinal, uma cor sóbria, para recordar esta sobriedade que este tempo tem de ter. Não se canta o glória na missa, não se canta o aleluia, exceto nas solenidades que podem ocorrer durante o tempo da quaresma, como por exemplo no dia de São José. Não se canta o glória nem o aleluia, que são na liturgia sinal de alegria, sinal de júbilo. Guardamos dentro de nós este canto para soltar com toda a força dos nossos pulmões na noite santa da Páscoa, quando cantaremos o glória pascal, quando cantaremos o aleluia dos vitoriosos. Guardamos dentro de nós os cantos da missa, uma melodia simples, não se toca em instrumentos. Alguém pode dizer assim: ih, padre, como que vai ser aqui na paróquia? Não vai vir ninguém na missa mais, se não tiver os instrumentos. Como vai ser a missa de avivamento, sem o ministério de música, só com um violãozinho, um teclado e a voz? Eu garanto para você, vai ser melhor do que com tudo aquilo. Se nós soubermos entrar no mistério de Cristo, não nos preocupemos. A sobriedade da liturgia trará a grandeza de bênçãos que nós precisaremos. Não nos preocupemos. Faça a experiência. Não tenha medo. Se arrisque. Não é porque não batemos palmas na missa durante os 40 dias. Não é porque não vamos ter bateria. Não é porque os cantos não serão alegres, festivos. Não significa que a missa não terá unção. Porque Jesus estará aqui na maior sobriedade, e a grandeza do seu dom será entregue a cada um de nós. Não se preocupe, abra-se ao novo, faça a experiência da sobriedade neste tempo, a experiência do silêncio na própria liturgia, e verás que poderás ouvir Deus com maior facilidade. Verás, Deus passa no silêncio, e no silêncio e na sobriedade, Deus faz um barulho tremendo, irmãos. Pode ter certeza disso. Nós não tocamos, não temos instrumentos, não batemos palma, guardamos o nosso silêncio
porque guardamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, para cantar com o pulmão cheio de vontade na noite santa da Páscoa, em que nós clamaremos a vitória de Deus sobre a nossa vida. O importante, irmãos, é que todas estas práticas, tudo isto que eu disse aqui, nesta homilia, tudo isto nos levem a uma preparação séria, empenhada para o essencial. O que é o essencial? É a Páscoa. O essencial é a Páscoa, irmãos. As observâncias quaresmais são instrumentos que a igreja nos dá para nos fazer crescer no nosso processo de conversão. Estamos caminhando, estamos no êxodo, não chegamos ainda à terra prometida. Todas estas práticas que a igreja nos orienta, todas estas recomendações, que não é do Padre Leandro, mas é da igreja, querem nos fazer crescer no nosso processo de conversão e nos levar ao conhecimento espiritual e ao amor de Cristo e a sua igreja, com maior intensidade. Que nos leve a estas práticas que hoje iniciamos, a renovar as nossas promessas do batismo e proclamar a vitória da ressurreição sobre a nossa vida. Irmãos, só poderá sorrir o sorriso pascal quem chorou junto à cruz de Cristo. Só poderá alegrar-se da ressurreição do Senhor quem foi capaz de fazer companhia ao Senhor quando sua alma estava triste até a morte. Só poderemos cantar glórias, aleluias, quem primeiro foi capaz de se silenciar ante o mistério da dor, do fracasso, da tristeza, da solidão, da morte. Só quem foi capaz de permanecer com o Senhor na cruz, no silêncio da cruz, na agonia do Getsêmani, só assim nós poderemos cantar a alegria da Páscoa, a alegria dos vitoriosos. Nos acompanhará durante todo este tempo, durante este nosso retiro espiritual, durante este itinerário quaresmal, a Virgem das Dores, que permanecendo fiel junto à cruz do Senhor, que chorando a dor, o fracasso, a tristeza, a solidão, a morte de seu filho, que permaneceu silenciosa, sem sorrir diante daquela cruz. É só olhando para a Virgem das Dores que nós aprenderemos a trilhar o caminho de preparação intensa para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Entremos, irmãos, com o coração alegre, uma alegria que às vezes não é exterior, mas uma alegria interior de quem reconheceu e conheceu a Jesus o Salvador. Entremos neste mistério de Jesus Cristo, nos preparando bem para a Páscoa do Senhor. E daqui 40 dias exultaremos, cantando a vitória de Cristo na nossa vida, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte.